No episódio 1 de The Last of Us, vimos a cena impactante do surto que iniciou a série da HBO. Mas afinal, o que causou a contaminação por Cordyceps que desencadeou esse mundo pós-apocalíptico? Pois eu vou trazer uma teoria que está propondo uma resposta. Então, se prepare para saber tudo sobre essa teoria que vai explodir cabeças. Vem comigo! Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Atila. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No primeiro episódio de The Last of Us, iniciou-se a série com uma cena do surto com uma infecção bastante chocante, mas uma teoria está propondo o que causou a contaminação, e essa teoria até pode ser usada no futuro em relação aos jogos, embora se saiba que a infecção tem algo a ver com os fungos, o que foi confirmado na cena de abertura do episódio 1, a série ainda não confirmou o que deu início à propagação da contaminação em 2003. No entanto, o episódio 1 de The Last of Us toca em vários detalhes aparentemente imperceptíveis que, quando combinados, mostram uma imagem bastante clara do que causou esse surto e o fim da civilização como a conhecemos. Baseado e ambientado do game, a história de The Last of Us conta a jornada de Joel e Ellie enquanto eles tentam atravessar os Estados Unidos para levar Ellie a um grupo chamado Vagalumes, que pode ajudar a desenvolver uma cura para a contaminação. Na série, o surto do vírus fúngico ocorreu em setembro de 2003 e continua forte 20 anos depois. Embora uma entrevista no universo da série ocorrida na década de 1960 tenha revelado que o vírus fúngico tinha algo a ver com a mudança climática, o método pelo qual se espalhou tão repentinamente ainda é desconhecido. O primeiro episódio de The Last of Us revelou todas as peças necessárias para resolver esse quebra-cabeça, e o mistério da contaminação pode ter sido finalmente resolvido. Evidências de que a farinha causou o surto na série de The Last of Us. De acordo com uma nova teoria de The Last of Us do Reddit, o vírus fúngico do programa se espalhou por um dos ingredientes de panificação mais usados no mundo, a farinha. Embora isso seja diferente das origens do jogo sobre o surto, há vários momentos do primeiro episódio que sugerem que essa teoria tem muito fundamento. A maior dessas dicas é que o surto apresentado na série começa em Jakarta, na Indonésia, e por acaso é o lar de uma das maiores fábricas de farinha do mundo. Além disso, o episódio também contém várias outras evidências. O episódio 1 está cheio de momentos em que Sarah não consome produtos produzidos à base de farinha. Sarah menciona que não pode fazer panquecas porque não tem mais a massa para fazê-las. Sarah e Joel recusam biscoitos de seus vizinhos, pois Joel, depois de sentir um certo nojo ao ver a idosa dos seus vizinhos sendo alimentada com biscoitos, diz que está de dieta e evita pegá-los. Pouco antes do surto, mais tarde, esses mesmos vizinhos são vistos infectados, pois a senhorinha os atacou por conta da infecção. Joel também se esquece de pegar o bolo de aniversário depois do trabalho, que é o último produto de uma longa lista de momentos à base de farinha. Joel e Sarah evitam a farinha muitas vezes para que seja uma mera coincidência. O surto de The Last of Us, conectado à farinha, também é sugerido fora da série. No podcast oficial do episódio 1, o showrunner Craig Mazin fala sobre como assistir novamente ao episódio beneficiará aqueles que prestam atenção, dizendo especificamente que há várias pistas ao longo do episódio. Embora isso possa parecer discreto, todas as outras referências à farinha fazem com que essa escolha de palavras pareça uma piscadela intencional. O surto do vírus de The Last of Us causado pela contaminação da farinha foi uma história bastante difícil de entender, mas o mistério já foi basicamente desvendado para os mais atentos. A teoria da farinha de The Last of Us mudaria a origem do surto dos jogos? Ter o surto de fungos conectado à farinha
é uma escolha interessante para a série de The Last of Us da HBO, pois é uma grande mudança na origem do surto no jogo. Embora não seja super óbvio, no universo dos games, o surto de vírus fúngico começou com uma variedade de culturas infectadas da América do Sul. Parece muito provável que haja um motivo para essa mudança na série da HBO, pois não faria sentido alterá-la sem uma bela justificativa. Definir o epicentro do surto em Jakarta é uma grande mudança, e se a teoria da farinha for verdadeira, a mudança será ainda mais significativa. A teoria da farinha de The Last of Us realmente faria sentido para a série? Embora alguns possam não ter aprovado tanto assim a mudança, ter uma contaminação causada por farinha realmente funciona melhor para a série. Por um lado, a contaminação pela farinha faz mais sentido com a velocidade que a pandemia começa. A explicação do jogo exige que um conjunto específico de produtos sejam espalhados e consumidos em todo o mundo. A teoria da farinha torna isso mais crível, já que a infecção surgiu na maior fábrica de farinha do mundo. Mudar a origem do vírus também permite que o programa tome sua própria direção da história, fazendo com que a série de The Last of Us da HBO se destaque do material original ainda mais. Comenta aqui embaixo, você curtiu essa possível mudança da contaminação pela farinha na série de The Last of Us? Ou pra você não tem nada a ver a contaminação ser assim? Sua opinião é muito importante. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho aqui do canal e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado por ter ficado até o final, valeu mesmo por todo o seu apoio e o nosso encontro é no próximo vídeo e eu te espero lá. Fui!